boa tarde, boa noite, que a paz que excede todo entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida e o lugar onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. O rei Davi havia envelhecido, né? Nós já falamos no último vídeo, e agora a idade avançada, né? Tudo que... Então foi colocado pelos oficiais do rei uma jovem chamada Abisag, né? Só para cuidar. Ele estava tão envelhecido que ele não aquecia mais o corpo, e essa jovem dormia com ele para aquecê-lo. E agora já no final, né, do seu reinado, da sua vida, o seu filho mais velho vê que o pai já está bem velhinho, não está. Então Adonias, né, sai e se coloca, né, como chama algumas pessoas e chama alguns sacerdotes, chama Joabe, o general, e vai lá para se colocar como rei. Adonias era um moço que não foi educado, né? A Bíblia diz aqui, ó, ora, Adonias, cuja mãe se chama Agite, começou a divulgar, sou eu quem vou reinar proximamente. Arranjou para si um cavalo, carros, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando por que fazes isso. Ele era também um homem extraordinário, belo, e havia nascido depois de Absalão. Então ele era o tipo do filho do rei mimado, e aí então Adonias entrou em entendimento, né, com Joabe, com o sacerdote Abiatar, né, e saiu já fazendo a sua... Foi na rocha, né, de Zoelete, né, para se declarar rei. Estavam comendo, bebendo, né, e ele via as pessoas que eram chegadas a Davi, que entendiam de como deveria ser as coisas. Então ele não convidou o profeta Natã, nem Benaia, que na verdade seria o general no futuro, nem os valentes, né, os homens que eram leais a Davi, e nem seu irmão Salomão, né? Então Natã questionou então a Betseba, mãe de Salomão. Estou lendo aqui no capítulo 1 de 1 Reis, versículo 11, né? Não ficasse sabendo que Adonias, filho de Agite, proclamou-se rei sem que o nosso senhor Davi fosse comunicado? Pois então, presta atenção. Então ele dá uma orientação a Betseba então entra para falar com Davi na sua casa onde ele estava morando, e aí então logo Natã chega atrás e confirma o que ela está falando, e aí então Davi chama as autoridades, chama os Benaia e os queretitas que ele comandava, e então faz a proclamação, faz Salomão subir, né, no seu jumento, e faz a proclamação, né, para consagrar. Então houve aquele grito, né, viva, né, todo o povo. Então aqui no capítulo 1 do versículo 31 em diante, viva para todo sempre o rei Davi, meu senhor. Então assim que eles apresentaram o rei, né, ele orientou dizendo, tomai convosco os conselheiros vosso rei. E então Salomão assume, né? Benaia, Joiada, declarou o rei ao rei, amém, assim seja,
que Yahvé, o Deus do rei, meu Senhor, confirme isso. Então, quando Salomão é colocado como rei, aí então tudo aquilo que ficou para trás, né, que Davi deveria ter agido com justiça lá atrás e não fez por causa das circunstâncias, agora ia acontecer nas mãos do seu filho Salomão. Bom, lembrando daquilo que eu já falei no vídeo anterior, ou em alguns vídeos anteriores, a respeito da lei da semeadura. Joabe foi um homem muito mau, morreu pela espada de Benaia no altar do Senhor, porque Salomão o chamou e ele não quis ir. E também Adonias morreu por falta de prudência. Então, o que eu quero deixar aqui neste final? Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Adonias era um menino, um rapaz mimado, já era um homem formado, casado, mas era mimado. Você como pai, como mãe, deve criar filhos que amadureçam, que saiba o preço das coisas, que saiba a lei do protocolo, ou seja, o respeito às outras pessoas, o limite de liberdade que se tem com relação às outras pessoas. E todas essas coisas são boas. Elas não são as principais coisas, porque a principal coisa é você ter o temor do Senhor no teu coração e amar a Deus e adorar a Deus acima de todas as coisas. Mas educar os filhos é tua incumbência. Criar filhos não para o mundo e nem para você. Criar filhos para o Senhor. Ensinar os filhos na admoestação do Senhor. Ou seja, ensinar os filhos a temer e a amar o Senhor. Direcioná-los para que a vida deles seja uma vida abençoada. Porque às vezes eu vejo pais preparando filhos para o mundo, para vencer no mundo. Mas eles vencem e perdem a salvação eterna. Eles vencem e perdem a comunhão com Deus. Isso não é salutar. Então, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Seja diligente com relação à sua família. Cuide da sua família. É a bênção que Deus te deu. São as pessoas que vão te amar se você cuidar bem. Se você ensinar os teus filhos a amar a Deus, eles nunca vão desonrar você. Porque se os teus filhos amarem a Deus, eles jamais vão desonrar o pai e a mãe, porque eles saberão que se eles amam a Deus acima de todas as coisas, eles saberão que aquele que honra o pai e a mãe está debaixo de um mandamento divino que vai viver bastante tempo e vai viver uma vida abençoada. É simples assim. É tão difícil ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, mas eu acho que pior é não ser, porque enquanto estamos esforçando para ir na direção do Senhor, enquanto estamos esforçando para estarmos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, Ele é o padrão que nós buscamos alcançar. Enquanto estamos esforçando, ainda que falhamos, ainda que caímos, levantamos e continuemos a andar nessa direção. E enquanto estivermos assim, então devemos nos preocupar com uma coisa: Deus é fiel e nós devemos manifestar este caráter de fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Então,
aquele que é fiel, o Senhor vai tratá-lo da mesma forma, pois o Senhor é fiel. Ainda que nós nos tornemos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas com aqueles que se desviam, o Senhor trata diferente. Então, não se engane. Nós não podemos semear uma coisa e tentar colher outra. Que Deus abençoe você e nós estaremos agora mudando, né, o outro tipo de estudo. Estaremos ministrando para vocês nos dias posteriores. Deus abençoe a todos.